Olá pessoal, meu nome é Luciano, sou professor de Geografia. Espero que todos vocês estejam bem e hoje eu vim aqui comentar a semana 2 do PET 2 do sétimo ano, ok? O tema é ocupação e organização do território brasileiro. Mas desde já peço para que vocês curtam, se inscrevam no canal, isso é muito importante, e acessem também os vídeos do professor César, que vai ajudar tanto ele como eu, ok? Vamos lá. Aqui ele vai começar a retratar as atividades econômicas, né, e como o território brasileiro ele foi se moldando, né, com o tempo. Mas, né, antes de começar aqui de fato com o território brasileiro, vamos relembrar como era o mundo na época. Na época, o mundo ele estava, né, dividido entre Portugal e Espanha. Eram as duas maiores potências, né, da época, Portugal e Espanha. Com o passar do tempo, antes, né, deles descobrirem a América, eles faziam as navegações em torno da África para a Ásia, ok? E aí, né, com essas navegações, indo e indo, eles não tinham muito controle, né, de quando eles passavam perto do continente africano, quando eles passavam mais aqui no meio, ou quando eles passavam mais próximo do continente americano. Mas, né, nessas navegações, indo e vinda, eles acabavam relatando, né? Eles faziam relatos e tudo mais. Então começou, né, a haver relatos. Quando se passa um pouco para mais para perto, né, da América, né, a gente começa a escutar sons de pássaros, começa a ver pássaros voando. Então ali eles já conseguiam ter noção que que se eles navegassem em direção à América aqui, eles poderiam encontrar algo, ok? Já que um pássaro ele não passa muito tempo voando, né? Ele costuma é, precisar, né, de uma superfície terrestre para que ele descanse e depois retorne ao voo, ok? E aí, né, como eram as duas maiores potências mesmo, na época eles resolveram fazer esse tratado, ok? A Espanha, a Portugal, no caso, tinha mais interesse na África, então por isso que ele ficou com um território bem pequeno na América e, né, no geral, eles não tinham noção do real tamanho que era o continente americano. Tudo bem? Agora, continuando sobre a ocupação do território brasileiro. Quando eles chegaram no século XV, né, 16, começou mais o litoral, né, brasileiro, então vai ser essa parte em roxo aqui, tá bom? Então aqui no início eles plantavam cana-de-açúcar e tinham extrativismo, né, vegetal, principalmente do pau-brasil, né, eles usavam o pau-brasil para construção, né, barcos e tudo mais, e também tinha uma questão do corante, né, da cor vermelha que eles usavam muito, que era, né, extraído do pau-brasil. Com o passar do tempo, ali para o século XVII, começa a exploração do ouro, tá? Então vai ser o roxo, o rosa, né, mais escuro aqui no caso. Então começamos a ver que ó, eles começaram a ir para o interior do Nordeste, né? Pegaram, né, o litoral aqui do Ceará, Piauí, Maranhão, que até então não era povoado, chegando até a Amazônia mesmo, ok? Então eu vi que a parte em roxa, aqui, em rosa mais escuro, seria ali perto do rio Amazonas, né? Então ali eles começaram a outro tipo de exploração, né? Da borracha, das drogas do sertão, né? Começaram ali mesmo. É, com o passar do tempo, né, quando as jazidas começaram a se esgotar, principalmente nessas faixas de rosa mais escuro, eles começaram a procurar novas áreas, né, que aí seriam os rosas mais claros, tá ok? Então indo ali para o centro-oeste, né, buscando Goiás, Mato Grosso, que também foi encontrado ouro, né, descobrindo mais, né, lugares nas regiões de Minas Gerais. E aqui é importante a gente relatar que é, enquanto o extrativismo e a plantação de cana-de-açúcar era algo, vamos dizer assim, mais zona rural, quando começou o extrativismo do ouro, começou algo mais a criação, né, das cidades. Então, o que acontecia? Você descobria ouro em Mariana, que é uma cidade de Minas Gerais que tinha ouro. A maioria, né, ia para lá. Então, aí o que é? Necessitava de um mercado, necessitava de um médico. Então, começava, né, a criar uma cidade. Então, também precisava de ter fiscalização, né? Na época, ocorria muito da pessoa, ela ia lá, explorava, pegava o ouro, Portugal confiscava, então aquele ouro tinha que ser para Portugal, então algumas pessoas já ficavam espertas, não, então vamos tentar fazer um mercado diferente, né?
mercado alternativo, vender esse ouro por fora, né? Então, se eu que estou pegando, não é para ser de Portugal, né? Então, aí começou mesmo a criação da cidade. Então, você necessitava também de fiscalização do pessoal de Portugal para que não ocorresse esses tipos, né, de atitudes, ok? Depois, né, aqui nós vamos saber que essas regiões aqui do Sudeste foram as que ficaram mais concentradas, né, com a população. E aí começa uma outra fase, né, que ele até vai dominar aqui, quando é a cafeicultura. Que o que vai acontecer? As jazidas de ouro, né, já chegaram ao esgotamento. Esgotamento nem tanto, né, mas já tinha assim, era muito difícil encontrar ouro, né, nessa parte de Minas Gerais, então eles passaram a buscar outra fonte de renda, que foi o café. Na época o café ele começa principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, então vai explicar, principalmente em São Paulo, né, vai explicar por que São Paulo cresceu tanto e por que São Paulo é o estado mais rico. Começou os grandes cafeicultores lá, né, eles utilizavam mão de obra escrava. Depois, com o término ali da abolição, começou a trazer imigrantes de fora, né, que começa a chegar italianos, alemães e tudo mais, né? Principalmente os italianos chegaram muito aqui, na região do Sudeste, até o sul de Minas também, né? Abrigou bastante essa parte de imigrantes. E aí, né? O que aconteceu nessa época? Os grandes cafeicultores, eles começavam a concentrar muita renda. E aí não fazia sentido ele morar no interior de São Paulo. E ele, o que é? Ele tinha tanto dinheiro lá que ele começava a terceirizar, né? Ele deixava outra pessoa trabalhando na fazenda, cuidando, né? E ele ia para São Paulo. E aí ele, com tanto dinheiro, começou o quê? Começou a fazer as questões, né, mais financeiras, né? Pensar em investimentos mais altos, né? Então começa a iniciar as indústrias, né? Começa a ter os bancos. E aí começa, né, essa expansão em São Paulo, que era mesmo aquelas pessoas que estavam com muito dinheiro organizando o futuro, né? Começou a pensar como seria investir no futuro, né? Já que eram elas que estavam retendo, né, o dinheiro. Nessa época que foi quando os portugueses já começavam a não interferir mais, né, na política brasileira, né, por volta aqui de 1800, 1900, né? Então você ia precisar de lideranças brasileiras mesmo, né? E aí essas pessoas que tinham dinheiro acabaram tomando frente, né? Então isso novamente vai explicar por que o estado de São Paulo ele é tão populoso, por que ele é tão rico, ok? Depois aqui, né, ele vai falar sobre chegada de imigrantes, né? Eu não entendi muito bem ele fazer essa junção de imigrantes com ocupação territorial, né? Mas enfim. Depois ele fala aqui dos japoneses, né? Esses imigrantes formam nesse estado a maior comunidade japonesa. E aí depois ele fala do declínio progressivo da migração. Ok? Então aí foi quando o Brasil ele mais ou menos se estabilizou, né? Então ele não necessitava tanto de mão de obra de fora, ok? Foi quando também os outros países começaram a crescer, né? Muitos sabemos que nessa época começou ali crescimento americano, crescimento ali de alguns países da Europa, aí depois teve a Segunda Guerra Mundial, e aí retornou, né, alguns países a ter essa dificuldade, né, porque não fazia muita questão você sair do seu país em época de guerra, né, já que a maior parte ele acabava se envolvendo na guerra, né, e aí depois foi necessitado, né, para reconstrução, né, dos seus países. Ao mesmo tempo começou a abrir muitas imigrações ali para os Estados Unidos, né, que começou a ser uma potência, União Soviética e tudo mais. Mas só retornando um outro fato aqui, né, sobre a evolução do território. Então sabemos ali em 1534 o território brasileiro era desse tamanho, né, e aí com o passar do tempo, ó, ele foi se modificando, tendo várias vertentes, e foi chegando, né, mais para o lado ali da Espanha, ocupando esse território. Até então os espanhóis eles não conseguiam ocupar, né, já que sabemos que a Espanha ela tinha um território tão grande, né, que às vezes ela foi acabando deixando de lado, né. Teve uma época aqui que os reinados espanhóis e portugueses acabaram se unindo, né, então foi mais fácil para os
lusos brasileiros, né, vamos assim dizer, ocupar esse território que até então espanhol. E aí, né, com o passar do tempo, o mundo foi mudando, né? Então inclusive os países aqui da América do Sul que foram colonizados pelos espanhóis também foram ficando independentes. E aí cada um tinha seu território, né? Tinha sua cultura, tinha sido ali colonizado por portugueses ou espanhóis, aí eles foram ficando independentes de acordo com isso, ok? Mas aí vemos, né, que o território brasileiro ocorreu muitas mudanças, né? E aí é lembrar que o território brasileiro é assim atualmente, mas ele pode mudar com o tempo, ok? Pode ser que alguns estados se separem, pode ser aqui que até algum estado ele vire um país, né? Pode ser que tudo isso ele ocorra em anos futuros, ok? Vamos lá agora falar um pouco sobre os exercícios. Ele fala aqui da imigração, né? Acho que inclusive por isso que ele falou ali no finalzinho da imigração, que era para ter mais questões. Aí ele fala, cite os grupos de estrangeiros que migraram para o Brasil, então é fácil olhar ali, né, as barrinhas. A B, com a participação do japonês nesse fluxo, então retorna ali ao texto e olha como que foi a participação do japonês. Então sabemos que o japonês tem uma grande colônia, principalmente em São Paulo, ok? Qualquer coisa você assista um vídeo lá de correção, até trouxe um dado interessante sobre o Japão e a cultura deles. 2, né, depois fala o cultivo de café, expandiu, então aqui também é importante sabermos qual foi a cidade, inclusive eu já falei, né, qual foi o estado, melhor dizendo. A 3 vai falar essa cançãozinha, então essas de múltipla escolha eu não consigo falar muito, porque se eu falar eu acabo dando a resposta, então a resposta é mais fácil assistirem lá o vídeo de correção, mas é tranquilo essas alternativas, né. Aqui a 4 vai falar das drogas do sertão, eu falei, né, inclusive lá no Nordeste, né, então qualquer coisa, assistam lá o vídeo de correção, que aí vocês vão ter a real noção, né, do que seriam as drogas do sertão, né, e como que elas eram vendidas e tudo mais. Continuando, depois ele colocou A, mas é só A, né, não tem B, e depois ele fala dos haitianos, né. Aqui né, uma relação que o Brasil ele se estabeleceu com o Haiti, né, de uma ajuda e tudo mais, isso faz tempo, né. Inclusive eu tive até um primo que trabalhou no exército, indo lá para o Haiti ajudar, então ocorreu muito essa troca. O Haiti é um país muito pobre, né? Ocorre ali também muitos desastres naturais, né? Terremotos, tsunami, então ocorreu, né, essa ajuda mútua entre eles, né? Ok? Então facilitou, né, principalmente a vinda de haitianos para cá. Então é isso, espero que tenham gostado. Peço para que tenham paciência, né? Não é fácil fazer vídeo e muito menos fazer com pressa, né? E muitos em cima um do outro, então peço um pouco de paciência e compreensão, né? Já é difícil iniciar, não tinha noção, né, realmente do quanto era difícil, mas né, peço essa paciência para vocês. Espero que tenha ajudado, né? Espero que vocês tenham gostado e do mais, né? Lembre-se de deixar sua curtida. Comentem também se tiverem alguma dúvida, quiserem saber algo a mais. E é isso. O resto, bons estudos. Assistam o vídeo de correção depois. E tchau, tchau.